Irmãs, a paz do Senhor. Nós acabamos de ouvir uma canção que fala sobre o Zaqueu. Acabamos de ouvir uma lição que fala a respeito do Zaqueu. E o título da mensagem de hoje tem a ver com a canção que nós vamos cantar depois da mensagem. Antes da mensagem, nós nos preparamos para ouvir falar desse homem de que trata o Evangelho de hoje. Um homem que era pequeno de estatura, um homem rico, chamado Publicano. Publicano era o chefe dos coletores de impostos da alfândega em Jericó. E quando Jesus passou por aquele lugar, Zaqueu queria ver, e mais além de querer ver, ele queria saber quem era Jesus Cristo. Então vamos ler o Evangelho de Lucas, vamos abrir o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10, e podem deixar as suas Bíblias abertas no capítulo 19 de Lucas, porque nós vamos caminhar passo a passo por essa passagem, amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias, Lucas capítulo 19, e os versículos são do 1 ao 10. Todos já encontraram? Quem encontrou pode dizer amém, por favor. Amém. A palavra do Senhor diz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e homem rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore de nome sicômoro, a fim de ver a Jesus, porque ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E recebeu Jesus Cristo com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Vamos repetir juntos o último versículo. Porque... Todos juntos, por favor. Porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o perdido. Palavra do Senhor. Meu Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo Evangelho de poder, te agradecemos pelas palavras que Jesus Cristo pronunciou àquele homem. E te pedimos, Senhor, como pecadores que somos, como já oramos pedindo a Ti perdão, nós oramos para pedir que Tu faças a obra que Tu começaste na nossa vida. Completa a Tua obra na nossa vida, Senhor. Faz como o Senhor fez com Zaqueu. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, Senhor, mexe com a nossa estrutura e cura todas as nossas feridas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Assim oramos. Eu te peço
pelo poder do seu Santo Espírito, que o Senhor nos unja e que essa noite o Senhor abra o nosso coração, que toda a nossa atenção se concentre naquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus não se cansa de dizer amém. Hoje eu vou falar da salvação de um pecador rico. Imagina, um homem rico, pecador, e Jesus Cristo se ocupou ou se preocupou com ele. A história de Zaqueu é marcante, porque vemos como Jesus mudou definitivamente a vida deste pecador. Ele era um homem de má reputação dentre o povo. Ele tinha má reputação porque, como coletor de impostos da alfândega, ele tomava dinheiro das pessoas que passavam pela aduana, e obviamente que ele era malquisto entre o povo. Ele era um homem de má reputação. E antes que eu traga uma ilustração do que aconteceu esta semana, não é uma ilustração que aconteceu no tempo de Zaqueu, não é uma ilustração do que aconteceu no tempo de Jesus, é uma ilustração do que aconteceu esta semana. Mas o que eu quero dizer é que não existe pecado tão grande que o Senhor não possa perdoar. Não existe reputação tão má que o Senhor não possa resgatar a pessoa daquela má reputação e definitivamente mudar a nossa sorte, como ele mudou a sorte de Zaqueu. Eu vou, para ilustrar, fazer uma ideia de quem era esse homem, eu vou ilustrar o que se passou essa semana e que se passou tristemente lá no nosso país. Vocês sabem que o Sérgio e a Alessandra se mudaram para o Brasil. Faz mais ou menos, mais do que menos, um mês que a mudança dele foi embarcada por uma companhia especializada, e quando chegou essa semana, com todos os documentos lá, um calhamaço de documentos dessa altura, todas as formas, todos os formulários, todos os documentos que você possa imaginar, esses documentos estavam no processo, foi preparado por gente que sabia, e no entanto, aqueles coletores da alfândega, eu me imagino que o mundo não mudou muito da época do Zaqueu para o mundo de hoje. Ao contrário, eu quero crer que piorou um pouco mais. A reputação de Zaqueu era uma reputação muito feia, como eu disse, porque ele era o chefão do coletor de impostos, dos coletores de impostos, e era um homem rico. Eu não quero crer que ele tenha sido rico por acaso. E então o que aconteceu essa semana? A Alessandra recebeu um chamado de alguém lá da alfândega, de alguma pessoa lá da aduana no Porto de Santos, para dizer o seguinte: olha, o container de vocês foi sequestrado, ou foi o nome que deu, não sei que nome dá, porque existem coisas dentro do container que não estão de acordo com aquilo que está escrito. Aí a Alessandra entrou em desespero, ligou para o Sérgio, e o Sérgio foi recapitular na mente dele, né, porque a Alessandra ficou muito nervosa, foi recapitular qual era o problema, e ligou para lá, para essa pessoa da alfândega, um oficial da alfândega, não sei quem era. Então explicou: escuta, qual é o problema, meu amigo? O problema é o seguinte, é que os documentos aqui mostram, tem uma relação completa de um monte de coisas. A sua esposa é uma pessoa que exercia uma função executiva num banco, e no entanto dentro do container tem uma porção de ferramentas. O que uma pessoa que é executivo vai fazer com tanta ferramenta? Aí ele pegou e ele pensou, alguma coisa está errada nessa história, porque ele não creu, e não era possível crer que o documento que relatava as ferramentas e a quem pertenciam as ferramentas não estivesse no processo. Aí ele chama de volta e diz: escuta, eu quero esclarecer o seguinte,
Vocês já viram tudo que estava dentro do processo? Ah, já vimos tudo que estava no processo. Não, vocês não viram tudo que estava dentro do processo, porque eu sou uma pessoa que tem a minha profissão e também estou voltando para o Brasil junto com a minha esposa, e a minha profissão requer que eu use as minhas ferramentas. Aí a pessoa disse assim: ah, nós vamos verificar daí um pouquinho. Ah, aqui está o documento dentro do processo. Então, qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: nós, eu e a Ângela, já tivemos uma experiência dessa há uns 15 anos atrás, quando mandamos um material para o Brasil, para uma empresa que a gente tinha, um material de algodão em rolos, e era totalmente legalizado, e a história foi a mesma, foi nada diferente, estava tudo legalizado. Adivinha por que eles criam problemas? Alguém pode suspeitar a razão por quê? Hein? Dinheiro. Coletores de impostos da aduana do Porto de Santos. Que coisa triste. Só que quando a gente vê o mundo de antigamente e a gente vê o mundo de hoje, as coisas não mudaram muito. Por que aquele homem, o Zaqueu, era um homem tremendamente odiado entre as pessoas? Era porque certamente aquilo que ele fazia, e a passagem de hoje mostra muito bem o que ele fazia. Então, por essa razão é que ele tinha uma reputação muito ruim no meio do povo. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor não trata só com aqueles que se dizem bonzinhos, não trata só com aqueles que mataram, ou não trata somente com aqueles que roubaram. O Senhor trata com todos os pecadores. Então a minha primeira pergunta, hoje tem várias perguntas essa noite em cima dessa mensagem. A primeira pergunta que nós acabamos de ler e que está explicado lá é esta: qual era o interesse de Zaqueu? Imagina, qual era o interesse de Zaqueu como um homem rico, supostamente não tinha as dificuldades que o povo passava, como um homem que tinha uma posição de destaque dentro da sociedade? Qual era verdadeiramente o interesse de Zaqueu, de acordo com o que nós lemos? O que estava escrito lá? O que ele estava buscando? Ele procurava saber de quem? O que está escrito aí que a gente acabou de ler? Ele procurava saber quem era Jesus. Imagina, um homem que deveria estar cheio de culpa, cheio de pecados. Ele, um dia, o Senhor o acordou do sono que ele estava e colocou no coração dele o interesse de buscar saber quem era esse Jesus. E talvez ele estivesse curioso porque ele, na verdade, talvez não soubesse o que Jesus Cristo era capaz de fazer por ele. Talvez fosse um assunto de curiosidade, mas Deus prepara a gente usando até mesmo a nossa curiosidade para poder nos levar ao Senhor. E por ser de estatura baixa, o que fez aquele homem? O que o versículo relata aí? Ele ficou parado quando ia passando a multidão, ou ele tomou alguma iniciativa? Hein? Ele saiu correndo, está escrito aí clarinho, ele saiu correndo adiante da multidão, porque certamente se ele ficasse no meio da multidão, ele ia ficar abafado ali no meio da multidão. Imagina, de baixa estatura, um cara totalmente mal visto pelo povo. Imagina se ele em algum momento ia conseguir ver quem era Jesus. Aí ele correu adiante e subiu lá no topo de uma árvore. Ele subiu lá no topo de uma árvore. Por isso é que a canção diz: eu quero subir, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Não é isso que diz a canção? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Então imagina. Então, no meio daquela multidão, ele não viu outra maneira para alcançar aquilo que ele desejava. No coração dele estava ardendo o interesse de saber quem era Jesus. Então, hoje, no meio das multidões, no meio da sociedade enferma, como eu preguei na semana passada,
no meio da cultura pervertida do mundo, a mídia e as multidões que assistem à mídia, elas barram as pessoas de sequer buscar a ver Jesus. Se você colocar diferentes canais na sua televisão, pode ser que você consiga sintonizar algum canal que vai estar falando de Jesus, mas esse canal vai ser um canal certamente cristão. Porque, no geral, o papel da sociedade hoje, o papel das multidões hoje, o que a cultura faz hoje é barrar que as pessoas possam conhecer quem é Jesus Cristo. Agora vamos para a segunda pergunta. O que aconteceu quando Jesus passou? Será que Zaqueu gritou por eles: Jesus, tenha compaixão de mim? O que a passagem aí relata? Ele gritou por Jesus? Hein? O que diz aí? Jesus chamou. Hein? Jesus chamou. Mas antes de pedir de Jesus se dirigir a ele, eu pergunto: ele abriu a boca para chamar por Jesus? Não, olhou para ele. Olhou para ele. Agora acontece uma coisa. Se vocês se lembram, há 2 ou 3 domingos atrás, a situação do cego de Jericó, o que aconteceu quando a multidão estava passando, e aí o cego, que não conseguia sequer saber ou ver o que estava se passando, ele ouviu aquele barulho da multidão, mas quando o cego Bartimeu ouviu dizer que era Jesus que estava passando, o cego Bartimeu teve a mesma atitude de Zaqueu? O que o cego Bartimeu começou a fazer? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas acontece que no meio daquele tumulto, ele cada vez gritava mais, porque o desespero dele era chegar a Jesus Cristo. Cada um chega a Jesus Cristo num grau de desespero ou de necessidade diferente. O cego Bartimeu chegou a gritar ao ponto de que Jesus, o pessoal estava barrando ele, e Jesus disse: traz esse homem aqui, manda ele se levantar. E alguém foi lá e disse para ele se levantar, que ele tivesse bom ânimo, e ele então se levantou e foi até onde Jesus estava. E aí Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? E ele disse o quê? Que o Senhor abra os meus olhos. Agora eu quero abordar um outro caso, que é o caso da mulher samaritana, que nós também pregamos aqui há alguns domingos atrás. O que aconteceu com a mulher samaritana? Foi a mulher samaritana que foi ao poço buscar água com o propósito de encontrar Jesus? Ou foi Jesus que passou por aquele caminho para resgatar aquela mulher? Foi Jesus que tomou a iniciativa de buscar um assunto que fosse de interesse da mulher e que fosse de interesse comum dele, porque ele tinha sede. Ele mostrava no rosto dele que ele estava cansado. A mulher estava indo cerca do meio-dia buscar água, e Jesus então encontrou uma maneira de alcançar a mulher, se aproximando dela e puxando e provocando uma conversa. O que a gente vê nessas 3 diferentes situações, entre o cego Bartimeu, entre a mulher samaritana e o Zaqueuzinho? O que se vê? Que Jesus Cristo aborda e alcança cada pessoa na situação que aquela pessoa está, no momento em que aquela pessoa precisa mais de Deus, e Ele sabe como alcançar você na necessidade que você está. Ele sabe como alcançar a mim. A passagem, o salmo que a Sônia acabou de ler, né, que diz: por que está abatida minha alma? Por que está abatida minha alma? Agora você imagina a situação de tantas pessoas que chegaram aos pés de Jesus Cristo, tantas pessoas que encontraram o Senhor. Se a gente fosse fazer aqui um relatório, cada um de vocês, cada um de nós, íamos dizer de qual maneira que Jesus Cristo foi buscar a gente
na situação que a gente estava, no desespero que a gente estava, e se não encontramos ainda esse Senhor, Ele está aqui para nos alcançar hoje, na situação que nós estejamos. O Senhor não está dormindo, o Senhor não está brincando, o Senhor continua ativo na missão dele aqui na terra. Então, se por um lado as multidões, a sociedade, a cultura e a mídia barram as pessoas de chegar a Jesus Cristo, eu quero dizer a vocês que não importa quanto você foi barrado ou barrada até o dia de hoje de ter esse encontro com Jesus Cristo, porque o Senhor vai buscar você no momento em que você estiver de fato necessitando, e eu quero crer que tem pessoas que vieram aqui essa noite buscando do Senhor devido à necessidade que essas pessoas estão. Um chamou: Senhor, tenha misericórdia de mim, como o cego de Jericó. O outro disse, subiu na árvore e não abriu a boca, porque quem sabe tinha vergonha de ser linchado ali como um homem mal visto no meio daquele povo, né? Não se leva em conta, o Senhor não leva em conta o número e a gravidade dos nossos pecados. Ele leva em conta qual é a situação que nós estamos vivendo para nos alcançar. Amém? Glória ao Senhor. Eu quero crer que todos vocês, ou quase todos, se não todos, já tiveram algum encontro com o Senhor de alguma maneira. Alguns certamente estavam chorando e gritando, outros estavam com a sua alma contristada e perguntavam: por que a minha alma está triste? Mas eu quero dizer a vocês que o mesmo Senhor que levantou a mulher samaritana, o mesmo Senhor que alcançou Zaqueu, o mesmo Senhor que alcançou o cego de Jericó, Ele está aqui por meio do seu Espírito Santo essa noite para nos encontrar, para que essa noite seja uma noite de cura, uma noite mais de glória na nossa presença perante o Senhor. Então, Jesus sabe como alcançar a cada um de nós. Que fez então Jesus ao passar? Jesus ia passando, e se você for buscar o que está escrito no verso 5, vamos dar uma olhadinha lá no verso 5 do Lucas 19, onde nós estamos. Vamos dar uma olhada no que diz o versículo 5 do Lucas 19. Vamos ver o que diz o versículo 5. Diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse o quê? Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eu fui ver na tradução em inglês, e a tradução em inglês coloca um verbo que é mandatório. Quando está na versão em inglês, está escrito o seguinte: Zacchaeus, come down. I must stay in your home tonight. Então, o Senhor, quando deu aquela voz de comando para Zaqueu, como é que Zaqueu reagiu? Será que Zaqueu ficou dormindo lá, esperando toda a multidão passar? Será que Zaqueu, aquela vergonha que ele tinha de ser uma pessoa de má reputação, o que aconteceu? O que Zaqueu fez? Ele começou a fazer perguntas, ou ele imediatamente desceu e foi ao encontro de Jesus? O que ele fez? Desceu imediatamente. Você vê como é que Deus se aproxima e Ele nos alcança de maneiras diferentes. O que fica muito claro aqui é o seguinte, é que no caso do Zaqueu, ele sabia da necessidade do Zaqueu, e ele sabia que ele precisava de dar uma voz de comando ao Zaqueu, enquanto que no assunto da mulher samaritana, ele tinha que abordá-la de outra maneira, e no caso do cego Bartimeu, ele tinha que fazer de outra maneira. Então, Jesus disse: desce com toda a pressa. Aqui está escrito literalmente dessa maneira: desce com toda a pressa, Zaqueu, porque me convém pousar na sua casa hoje.
E qual foi a reação de Zaqueu, como eu falei? Ele desceu imediatamente. Aquele era o dia e aquela era a hora da salvação de quem? No meio daquela multidão, muita gente pode ter sido salva, mas no meio daquela multidão, aquele era o dia e a hora da salvação de quem? Da salvação do homem de má reputação, da salvação do homem que tinha tirado o dinheiro das pessoas. E o dia, a graça do Senhor é irresistível. A graça do Senhor é irresistível. O Senhor, Ele não nos conquista, Ele não nos alcança pela força, mas pelo poder do seu Espírito. Amém? Amém. É o mesmo Espírito que estava lá e que Jesus alcançou Zaqueu, é o mesmo Espírito de Deus que está aqui nessa igreja esta noite. Então, era o dia da salvação. E eu quero te dizer o seguinte, meu irmão e minha irmã: se hoje é o dia da sua salvação, nós devemos fazer a mesma coisa que fez Zaqueu. Nós não devemos pedir: Senhor, como dizem outras passagens da Bíblia. Teve uma vez que Jesus falou para ele assim: siga-me, tome a sua cruz e o quê? E siga-me. Aí teve um que disse: Senhor, deixa eu dar uma chegada ali na minha casa para enterrar o meu pai. O que Jesus falou para ele? Deixe que os mortos enterrem quem? Os seus mortos. Aí chega o outro e diz: Senhor, eu tenho aqui que cuidar de mais alguma coisa. Quantas são as resistências humanas e aqueles que o Senhor chamou e deram escusas para não seguir ao Senhor? Todos aqueles, quem sabe, perderam a grande oportunidade para a sua salvação. Então, diante daquela situação, qual foi a crítica do pessoal que estava no meio da multidão? Vamos ler o que está escrito no versículo 7. O que diz o versículo 7? O que diz? Todos os que viram isto, o que aconteceu? Aqui na minha tradução diz: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Eu disse a vocês ainda há pouco que o mundo não mudou muito. Se Jesus Cristo hoje fosse visto visitando uma prostituta, se Jesus Cristo hoje fosse visto visitando um ladrão, se Jesus Cristo hoje fosse visitar uma pessoa que fosse leprosa, por exemplo, enquanto muitos não querem saber dos leprosos porque contamina, né? Jesus Cristo iria ser criticado e talvez até mais duramente criticado do que aconteceu naquele dia. Murmuraram porque o Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu preciso de pousar na sua casa hoje, Zaqueu. Um homem que era ladrão, sabidamente ladrão. Por que razão? Olha o que vem em seguida. O que aconteceu aqui quando Zaqueu chegou o momento de fazer um U-turn na vida dele? O que é arrepender-se? O sentido da palavra arrepender-se no original do Novo Testamento tem o sentido de fazer U-turn. Quando você está dirigindo e tem que fazer um U-turn, o que você faz? Você vai virar para a esquerda ou para a direita, vai seguir em frente ou vai fazer o quê? Você vai voltar. Você vai voltar. Voltar significa arrepender-se, ou seja, deixar o caminho que você estava seguindo para você voltar para o ponto onde você caiu. É isso que diz as Escrituras. Então o que aconteceu aqui? Vamos ver o que diz o versículo número 8, enquanto a atitude, o que aconteceu naquele momento para ele se arrepender. Diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor o quê? O que diz aí? Senhor, resolvo dar aos pobres o quê? A metade dos meus bens. E que mais? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo o quê? 4 vezes mais.
Eu quero perguntar a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, uma pergunta muito simples. Está quase terminando as perguntas para a gente chegar nos finalmente. Eu pergunto a você, um homem rico, que tinha tomado dinheiro de não sei quantas pessoas, se ele não estivesse de fato arrependido, ele ia dizer para o Senhor que devolveria em dobro aquilo que ele tomou? E se ele defraudou, ou seja, se ele levou alguma pessoa a uma situação crítica, de engano, de defraudação, ele disse para o Senhor que devolvia 4 vezes mais aquilo que tivesse tomado da pessoa. Você acha que alguém que não tivesse se arrependido tomaria essa atitude? Não. É óbvio que uma pessoa que não tivesse se arrependido não faria esse caminho de volta para de fato demonstrar na prática aquilo que demonstra, que representa o arrependimento. Então veja, arrepender-se, a gente estava no nosso culto do lar na sexta-feira, a gente estava falando de um assunto muito interessante. Nós estávamos examinando, dentre outras coisas, o livro de Tiago, a carta de Tiago, e o que o Tiago falou? A fé sem obras é o quê? A fé sem obras é o quê? É morta. Se aquele homem chegasse para Jesus e dissesse assim: Senhor, o Senhor quer saber de uma coisa? O Senhor me perdoa, eu creio que o Senhor veio para me resgatar, mas o Senhor me perdoa, e não passasse daí, você acha que ele poderia merecer confiança ou estaria demonstrando na prática alguma coisa que fosse aquela fé dele colocada em ação? Eu não creio. Quando ele diz: Senhor, eu vou devolver o dobro, e para aqueles que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais, eu quero crer que aquele homem estava colocando aquilo que ele cria, a fé que ele tinha, ele estava colocando aquela fé em forma de atitude prática. E era sobre isso que a gente estava falando na sexta-feira. A nossa fé, se a gente diz assim: eu fui salvo, eu acredito que Jesus Cristo me salvou, e eu não passo daí, fico feliz, bato no meu peito e digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me alcançou e não faço nada. Então, isso aí não demonstra uma fé colocada em ação. Então, eu quero dizer a vocês que Zaqueu era uma das ovelhas perdidas de Israel. Por que ele era uma das ovelhas perdidas de Israel? Porque aqui diz o seguinte, ele diz que era filho de Abraão, aqui ó, que ele era filho de Abraão, e o verso 9 diz assim: hoje, Jesus falou, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de quem? Filho de Abraão. Filho de Abraão quer dizer o quê? Uma pessoa que recebeu o dom da fé. Ele pôde crer. Imagina na vida má que esse homem levava, se ele podia obrar por fé, ou trabalhar por fé. Mas quando a gente se arrepende de fato, como aquele homem se arrependeu, então Jesus vai e diz: olha, hoje nesta casa houve salvação, porque a salvação não é só para nós, a salvação é para nós e para quem mais? Hein? Para nós e para a nossa casa, para nós e para a nossa família. É preciso que dentro de uma família, aquela pessoa que é o pilar espiritual seja levantada, se arrependa, e que aí a salvação vem àquela pessoa. Sabemos que a salvação é individual, mas por meio da salvação dessa pessoa, dentro dessa casa, a promessa de Deus é para a salvação da pessoa, e o Senhor depois alcançará a família. Mas por que Jesus Cristo fez isso? Aqui diz, o que diz o versículo 10? O que diz o versículo 10? Repitam comigo, por favor. Porque o Filho do Homem veio para quê? Para buscar
e salvar o perdido. E no mesmo livro, no mesmo Evangelho de Lucas, vamos dar uma olhadinha num capítulo lá atrás, que é o capítulo 15, e vamos dar uma olhada a respeito das ovelhas perdidas. Qual é a atitude do Senhor para com as ovelhas perdidas? Nós vamos ver somente 3 versículos, do 4 ao 6 do capítulo 5, e a palavra, o Senhor disse o seguinte, o Senhor disse essa palavra: quem de vós, ó homem, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar o quê? Da que se perdeu, até encontrá-la. Achando-a, o que o Senhor faz? Põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz o quê? Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O Senhor continua fazendo isso ainda no dia de hoje. O Senhor vai continuar fazendo isso até o dia que Ele voltar. Mas muitas pessoas resistem. O que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, 2 versículos só, o versículo 24 e o versículo 25. O que diz o Evangelho de Mateus 16, 24 e 25? A palavra do Senhor diz o seguinte: olha como que as coisas se passam. Então disse o Senhor Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e o quê? E siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, o que acontece? Perda-la. E quem perder a vida por minha causa, o que vai acontecer? Achá-la. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós tentarmos justificar todos os nossos malfeitos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós pensarmos que somente com as nossas boas obras nós seremos justificados e poderemos chegar a ter vida eterna, estamos redondamente enganados, porque a salvação é pela fé, e pela fé em quem? Pela fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que fazer isso, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Se a gente tentar salvar a nossa vida por nós mesmos, nós vamos perdê-la, mas se nós vivemos a nossa vida para Jesus Cristo, nós não estaremos perdidos, nós teremos vida eterna para sempre. Por que razão? Porque o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor derramou aquele sangue, o Senhor sofreu, e nós estamos chegando perto da Semana Santa. Nós estamos agora, na próxima semana mais adiante, vai entrar a Quaresma, e a Quaresma é o tempo da preparação para quê? Para a Páscoa, e a Páscoa é a celebração importante na qual a gente vê que o Senhor foi crucificado, morto e sepultado, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós até o dia de hoje. E nós só podemos experimentar essa coisa se nós cremos. Se nós queremos entender antes de crer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então hoje é dia de salvação. Eu quero deixar com vocês só um versículo do Salmo 139 para vocês levarem para casa e para vocês refletirem como a gente usou o mesmo Salmo 139 para a chamada adoração. Eu quero deixar com vocês essa noite do Salmo 139, eu quero deixar o versículo 14, que diz o seguinte: graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos
quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E assim vai e vai. O Senhor conhece você desde o momento que você estava ainda no ventre da sua mãe. E hoje é dia de salvação. Nós vamos cantar essa música porque as obras do Senhor são maravilhosas. Nós vamos cantar a música que tem o título dessa mensagem: Eu sei que tu me sondas. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, antes que a gente comece a cantar: se alguém esta noite nunca teve o privilégio de publicamente confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa noite é a noite da salvação. E a pessoa que tiver interessada em fazer isso, no momento em que a gente estiver cantando, essa pessoa pode passar à frente e eu vou estar aqui na frente para orar por essa pessoa. Nós vamos fazer isso porque a palavra de Deus diz o seguinte, que se nós confessarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, com a nossa boca, aquilo que está no nosso coração, nós seremos salvos e o Senhor nos confessará perante o juiz no dia do juízo final. Então ninguém é louco quando diz que a nossa confissão ela deve ser pública, porque aqueles que confessarem o Senhor publicamente, no dia do juízo o Senhor os confessará diante do Pai, naquela sala do juízo. Assim que vamos começar a cantar, vamos nos levantar, nos derramar diante do Senhor. E eu vou ficar aqui na frente para alguém que quer essa noite entregar a sua vida ao Senhor, eu vou estar aí disponível para orar por essa pessoa. Se alguém já o fez e quer fazer outra vez, é uma grande oportunidade essa noite. Vamos nos levantar. Antes de
me cercaste em volta, tua mão em mim repousa. Aleluia, Senhor. Tal ciência grandiosa, não canso de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Se alguém quiser essa noite passar adiante para publicamente aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqui está o convite. E se alguém quer, já fez isso no passado e quer outra vez fazê-lo essa noite, hoje é o seu dia, querido. Passa adiante porque eu quero orar por você. Não importa a situação que você está, o que importa é aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite.
eu quero preparar o coração nosso agora para os dízimos e para as ofertas, lendo para vocês 3 versículos da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que a palavra diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundareis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o povo de Deus pode dizer? Amém. Então eu quero convidar o diácono ou a diaconisa que vai ministrar essa noite para nós nos prepararmos para a entrega da oferta.